Para mim foi mais murcho. Tô brincando, mas tô brincando. Tem nada para mim aqui não, é tudo para Jesus. Para mim tem que ser murcho mesmo. Agora para Jesus tem que ser. Passa Jesus, irmãos. Amém. É isso aí. Glória a Jesus, né, irmãos? Que ele cresça e que eu diminua a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por todas as coisas que Ele tem nos feito, tem nos dado, tem nos ensinado, pela sua graça e misericórdia. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez diante da sua presença, pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelas suas misericórdias em nossas vidas. Acrescenta o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, sobre cada um de nós. E nos livra, Senhor Jesus, de todo o mal. Pedimos ao Senhor que venha nos sustentar, que venha nos fortalecer, que venha animar as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a crescer a cada dia. Crescer em caridade, Senhor Jesus. Pois o Senhor mesmo disse que nós seríamos conhecidos teus discípulos, se nos amássemos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Ajuda-nos a entender e a compreender, Senhor, essa dimensão a cada dia, para que o Senhor seja conhecido. Toma posse do nosso ser, corpo, alma, espírito, pensamentos, e nos ajuda, Senhor, a cada dia, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Abençoa poderosamente os nossos irmãos que não puderam vir essa noite, aqueles que se encontram enfermos. Abençoa os irmãos que irão se batizar essa semana. Guarda, livra de todo mal. Acrescenta a fé, a esperança em suas vidas, para que contigo possam andar até o fim. Em nome do Senhor Jesus, abençoe poderosamente sobre todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus, né, irmãos? Essa semana, a semana que, domingo que vem, né, haverá a ceia, né, irmãos? E antes da ceia, haverá o batismo dos nossos irmãos, né? O irmão Eduardo vai estar se batizando, né? Nosso irmão Gino, Mara também estarão se batizando. Então, domingo que vem, 5 horas da tarde, né, irmãos? Estaremos reunidos aqui em nome de Jesus, para poder orar, abençoar a vida dos nossos irmãos, né? E nos alegrar. Porque Jesus diz que quando isso acontece, né, há uma festa diante dele. E se há uma festa diante de Deus lá no céu, aqui embaixo também a gente faz festa, né, irmãos? Nos alegramos, né? A festa é a alegria, né, do Senhor Jesus em nossas vidas, né, irmãos? E como nós louvamos aqui, eu tirei uma foto aqui do louvor, e nós estávamos cantando, né? E interessante, né? Quando nós louvamos aqui, ó, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então, lógico que Deus não sonha, né, irmãos? Deus não dorme. Mas é uma palavra que hoje ela é mais introduzida, né? Nos louvores, tudo. Mas quando fala de sonho, está falando do plano de Deus, né? Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Então, quando fala que todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para nós, qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, né? Não é que o homem ganhe este mundo inteiro, né? E perca a sua alma, enfim, não é o que as pessoas hoje entendem, né? Mas nós entendemos perfeitamente pela palavra que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, né? Se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, os irmãos no domingo, né, do batismo, eles estarão cumprindo, digamos assim, o sonho de Deus, né? A vontade de Deus, que é salvar as pessoas, que é salvar os homens, que é justificá-los. Então, esse passo é só o primeiro que os irmãos vão estar dando, né? É um passo de uma jornada. É o primeiro passo de uma jornada, né, irmãos? Para que diante de Deus haja a justificação dos pecados, para que se cumpra a palavra de Romanos 8:1 que diz: portanto, agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação hoje para os que estão justificados diante de Deus, justificados diante da verdade de Jesus Cristo. Porque esse ato de Jesus de justificar, ele é uma coisa dada, permanente. Então você crê em Jesus, você tomou posse da palavra de Jesus, não há condenação sobre nossas vidas. Não há condenação. Mas é claro que depois que nós nos convertemos, existe um outro processo em nossas vidas, irmãos? Que é o da santificação, que é a continuação do louvor, né? Então a continuação do louvor diz... Canta aí, irmãos. Eu só vou dar uma puxadinha, não vou dar o tostão da minha voz, né? Para não humilhar os irmãos. Mas vamos lá, irmão. Então viverás. Aí vocês cantam o restante. Combinado? Vamos lá. 1, 2, 3, 1. Então viverás em santidade e adoração. Pois é só dele. Somente dele, o teu coração. De novo, irmãos. Então viverás em santidade e adoração. Pois é só dele. Olha que benção. Amém, irmãos? Amém. Então a palavra que deve começar na vida de um cristão é a santidade, né? É a santidade. Por quê? Porque ela tem que fazer parte, ela faz parte do sonho de Deus. Lá em Romanos 8, versículo 28, diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados pelo seu decreto, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ele nos chamou para termos a sua imagem e a sua semelhança. A palavra diz que ele nos chama para que nós sejamos conformes à sua imagem e à sua semelhança. Então o sonho de Deus para nós, o sonho de Deus para a nossa vida, irmãos, é que nós em Jesus possamos ter uma nova identidade, um novo ser, chamado no Novo Testamento de nova criatura. Então qual é o sonho de Deus? É salvar o homem e introduzi-lo, colocá-lo num ambiente de santidade. Santidade. Ou seja, colocá-lo num ambiente onde o caráter da pessoa, a forma da pessoa, o jeito da pessoa, agora vai começar um trabalho importante para que ela seja igual a Cristo. Seja igual a Cristo. Que é o que nós louvamos, né? Nós louvamos o quê? Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele e somente dele o meu coração. Então, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, nós estamos abrindo mão da nossa vida e colocando na mão de Deus, para que a nossa vida agora, irmãos, faça parte, né, do plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Que eu e você sejamos a imagem do seu Filho. E é o que a palavra diz: o que antes conheceu também os predestinou. O que antes conheceu nas águas do batismo. Nas águas do batismo ele nos conhece, ele nos reconhece. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Deus se alegra naquele momento. Então o que antes conheceu, agora vai predestinar. Deus primeiro reconhece como filho: você é meu filho, você é minha filha. Mas agora Deus ele vai predestinar, ou seja, vai colocá-lo num caminho. Que antes conheceu, também os predestinou para serem, quer dizer que não era, para serem conformes à imagem do seu. Então o nosso passado, a nossa antiga vida, os nossos traumas, as nossas amarguras, nossas tristezas, nossas decepções, todas essas coisas têm que ficar onde? Na cruz. Que a partir de agora, a partir do momento que você crê em Jesus, a nova identidade de Jesus, o que Ele preparou para nós, precisa começar a ser estabelecido e trabalhado dentro de nós. O que éramos antes? Aquilo ali vai ter que morrer. E agora, uma nova vida, um novo ser, uma nova identidade em Jesus vai entrar dentro de nós. Então, o que eu era no passado? O que você era no passado, Deus vai trabalhar para você vencer. Deus quer trabalhar na nossa vida para vencermos, para que em Cristo possamos agora ser uma nova criatura. Ano passado eu era uma pessoa muito tímida. Jesus vai trabalhar no seu coração para que você seja ousado, intrépido para pregar a palavra.
No passado era uma pessoa muito medrosa, então Jesus quer trabalhar dentro de você para gerar fortaleza. No passado era uma pessoa muito melindrosa, Jesus vai gerar fortaleza em você para suportar as aflições e não ficar se abatendo por qualquer problema. No passado era uma pessoa muito nervosa, muito irado. Deus agora vai trabalhar nos seus lábios, na sua língua, para poder controlar o seu ser, o seu instinto. É a nova criatura trabalhando dentro de você. No passado eu tinha muita cobiça no coração, nos olhos, eu tinha inveja, eu cobiçava dos outros, eu era ciumento. Deus vai trabalhar uma nova identidade. A nova criatura começa a estabelecer dentro de nós. Não é assim que aconteceu? Quando Mateus ele foi chamado por Jesus. Quando Mateus era chamado por Jesus, ele era o quê? Cobrador de impostos. Não era? Ele era cobrador de imposto, ele pegava coisas a mais. Ele roubava. Não foi assim com Zaqueu? Jesus entrou na casa de Zaqueu e mudou o coração dele. Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque aquele que estava roubando já não roubava mais. Muito pelo contrário, ele começou a ajudar. Ele devolveu o que roubou e ainda dividiu metade de seus bens. Então, a nova identidade em Jesus Cristo, isso acontece na vida de todo aquele que crê. Você crê? Então, canta de novo aí, que vocês acabaram de cantar. 1, 2, 3. É isso aí. Em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Então hoje nós temos que entender isso, irmãos. Abram Lucas 18. E aí nós cantamos, eu acho que foi o segundo louvor, né, irmãos, que falou sobre ser vaso. Né? Onde tem uma parte que fala sobre vaso que eu já me esqueci. Eu sempre me esqueço. Sempre, é impressionante. Tanto que eu falei, Butão, deixa eu tirar uma foto desse louvor, que senão eu vou esquecer, irmão. Mas do vaso, eu lembro que cantou do vaso, né? Fala aí, Cláudio, me ajuda. É isso aí. Isso, aumenta o tom, vamos lá. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser. Então nós somos um vaso agora na mão de Deus, para ser moldados, para sermos trabalhados. Então, irmãos, só que nós temos que entender que a santidade, ela não é apenas a separação de coisas. A santidade verdadeira, vou colocar assim, a santidade verdadeira é aquela que você não apenas se separa do pecado, mas você também se dedica a Deus. Isso é uma santidade que Deus sagrada. Porque tem santidade que Deus não sagrada. Tem santidade que Deus não sagrada. E eu vejo isso na pessoa de Jesus. Então todos nós somos chamados à santidade. E a palavra santidade significa o quê? Separar-se. Mas não é apenas separar-se. Então, a santidade, irmão, às vezes as pessoas confundem santidade com isolamento. Olha, eu estou me separando do pecado. Mas ao mesmo tempo que eu me separo do pecado, eu não me dedico a Deus, para a obra de Deus. Então, apenas se separar do pecado, isso vai me transformar numa pessoa que apenas vai julgar o próximo. Aqueles que não têm santidade ainda aperfeiçoada. E é o que o texto aqui vai nos ensinar. Em Lucas, capítulo 18. Aqui mostra, irmãos, que os fariseus, eles tinham santidade. Eles tinham uma santidade impressionante. Só que eles não tinham uma coisa muito importante dentro deles, que se chama compaixão. Então, a santidade, irmãos, ela é fundamental para uma igreja. Uma igreja que não tem santidade, essa igreja ela vai ser destruída, aniquilada. Porque a separação do pecado, ela é importante para que os demônios não tenham autoridade sobre a nossa vida. Amém? Quando que o diabo ele começa a ter autoridade na vida de um cristão? Quando ele abre as portas para o pecado.
Mas numa igreja sempre haverá o quê? Homens e mulheres, que haverá seus erros, suas falhas, seus pecados. Mas se os irmãos, se nós buscarmos a santidade, a separação do pecado da forma certa e correta, então Deus, Ele traz o seu poder e o seu mover sobre nossas vidas. Então os fariseus, hoje a palavra fariseu é uma palavra, uma palavra feia, digamos assim. Aquela pessoa é fariseu. Normalmente essa palavra é associada à hipocrisia. Por quê? Porque a hipocrisia é aquilo que se fala, mas é aquilo que não se vive. Então, a santidade dos fariseus, na época de Jesus, ela não era uma santidade, irmãos, que eles não tinham, mas não era uma santidade que Jesus Cristo concordava. Deu para entender? Não, né? Jesus, irmãos, estava dizendo para eles assim, eles deixavam de fazer muitas coisas. Os fariseus, quem eram os fariseus? Jesus, ele sempre, na época de Jesus, tinha zelotes, tinha fariseus, os escribas e os saduceus. Eram essas 4 classes dentro do judaísmo, digamos assim. Dentro do judaísmo tinha essas 4 situações. É como se fosse um católico, é como se fosse um evangélico, é como se fosse um protestante, sabe? Quem está de fora acha que é tudo uma coisa só, né? A gente que está dentro sabe que não é, né? Mas nos judeus era assim também. Então os escribas eram aqueles que pegavam, porque não tinha impressão, não tinha nada. Então como é que se passava uma Bíblia para outra pessoa? Como é que se tinha um Velho Testamento? Alguém sentava lá, pegava uma pena, o tinteiro e escrevia todo o Velho Testamento. Todo. E tinha que escrever 100% certo, era o escriba. Então ele tinha conhecimento. E quem era o fariseu? O fariseu é aquele que lia o texto e colocava aquilo ali em prática. Tem que ser assim, porque a lei diz assim, assim, assim. Então Jesus, quando ele começa a pregar, então Jesus num dia de sábado, por exemplo, ele chegava lá e curava lá o aleijado. E falava, pega a tua cama e anda. E aí os fariseus chegavam e diziam assim, mas espera aí Jesus, olha só o que está escrito na lei de Moisés, não se pode trabalhar no dia de sábado. E aí Jesus dizia que eles deveriam pensar muito mais na misericórdia do que naquilo que a lei dizia. Por quê? Porque eles estavam quebrando o sábado, Jesus estava quebrando o sábado, mandando aquele homem carregar a cama, e aqueles homens, os fariseus, eles estavam querendo matar Jesus, estavam querendo matar aquele que era aleijado. Se você quebrar a lei de Moisés, nós vamos matar tanto Jesus quanto o aleijado. E aí Jesus dizia assim, espera aí, ele quebrou o sábado, quebrou, mas ele foi abençoado, ele foi curado, Deus agiu na vida dele. Então Jesus queria ensinar para eles que maior era a vida do que quebrantar aquele mandamento. Quando a mulher adúltera está lá no meio de todos aqueles homens, a mulher adúltera diante da lei, a lei dizia que deveria o quê? Matar. Por que deveria matar? Porque a lei ensinava que quando uma pessoa cometia adultério, aquilo ali era como um câncer, era como uma lepra, aquilo ali tinha que ser exterminado, destruído, era o que a lei dizia. Olha, você cometeu um ato terrível, você merece a morte, para que você não exista mais no nosso meio. Então Jesus, ele vem e traz na consciência daqueles homens o seguinte, vocês também são pecadores. Quem não tem pecado, atira a primeira. Então Jesus não está dizendo que o adultério era certo. Tanto que Jesus fala para ela, mulher, alguém te condenou? Não, eu também não te condeno, mas vai, e não? Então seja santa, seja santa. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, aquela mulher tinha a vida toda errada, toda torta. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha, irmãos. Mas olha como é que Jesus agiu com ela. Então, irmão, a santidade, em primeiro lugar, irmãos, ela é fundamental para a nossa vida. Amém? A gente não pode viver no pecado, no erro, no engano, na mentira.
Não podemos viver naquilo que a palavra diz que é pecado. A palavra diz que é pecado, eu devo me apartar do pecado. Porém, existe em nossas vidas a obra da santificação em nós. É onde a palavra ensina que nós vamos ser o quê? Lavados, limpos, purificados. Aqui, em Lucas capítulo 18, versículo 9, diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam. Então, o que é que Jesus abominava, irmãos? Jesus abominava pessoas que diziam que eram e ao mesmo tempo que eram santas, que eram separadas, mas ao mesmo tempo desprezavam os outros. Jesus, ele condena isso. E eu vi isso acontecer, irmãos. Eu já vi isso acontecer, irmão, dezenas, centenas de vezes. Eu já fiz isso várias vezes. Muitas vezes eu fiz isso aí. Muitas vezes. Eu aprendi muitas vezes errado. E pratiquei errado muitas vezes no início da minha fé. Por quê? Porque muitas das vezes, desprezo, muitas vezes é tido como algo bom. Algo bom. As pessoas muitas vezes se louvam a si mesmas por desprezar outras pessoas. E a santidade não é para isso. A santidade é para que eu e você tenhamos autoridade. Quando eu me aparto do pecado, então o diabo ele não tem que me cobrar de nada. Quando eu me aparto do pecado, eu santifico a minha vida, eu busco encher a minha cabeça com louvor, com a pregação, eu vou buscar o Espírito Santo em oração, eu vou buscar a Deus nas terças de oração, eu vou buscar a Deus na minha casa, eu vou me apartar de músicas mundanas, eu vou me apartar de coisas, estou assistindo televisão, estou assistindo um filme lá, começa a aparecer cena explícita de sexo, eu vou apartar o meu olho disso. Eu não vou esperar vir a próxima cena, eu já arranco e tiro, e assiste outro, exclui aquilo ali. Eu estou ouvindo alguma coisa que é pecaminosa, se aparta disso. Por quê? Porque eu não quero o diabo me cobrando, eu não quero o diabo me perturbando, eu quero viver uma vida digna diante de Deus, separada, para que haja autoridade, quando você orar, quando você pregar, quando você falar da palavra de Deus. Eu estou falando do se apartar do pecado. Então, para que serve isso? Isso não é para que eu despreze uma pessoa que não alcançou o nível de santidade. Eu tenho um nível de santidade, você tem um nível de santidade, mas por mais que você seja santo, por mais que você alcançou um nível de santidade, Jesus condena se você despreza qualquer pessoa. Por quê? Porque nós não somos o que somos ou alcançamos o que alcançamos por nós mesmos. Então Jesus, o texto começa assim, de novo. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Continua, irmãos. E o fariseu pronto, tá aí, tá bom. A oração dele, veja, esse homem, ele praticava as coisas que ele estava orando? Praticava ou não? Sim. Olha só, versículo 11, todos juntos, de novo, 1, 2, 3. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Como é que ele orava? Então esse homem, ele tinha santidade, não tinha? Mas ele era orgulhoso da santidade dele. Ele não cometia esses pecados.
mas ele se exaltava a si mesmo e julgava o outro. Essa santidade, que a pessoa deixa de fazer muitas coisas que é pecado, deixa de fazer coisas que são pecaminosas, mas a pessoa se torna orgulhosa por não praticar essas coisas e começa a desprezar os outros. Essa santidade, ela não serve para Deus. É uma santidade falsa. Ela não presta. E que Jesus, quando olhava para os fariseus e escribas, quando ele começa a falar muitas coisas lá em Mateus 23, era por causa disso. Então nós devemos buscar a santidade sempre, todos os dias, nos separando do pecado. Que nem o cara está falando aqui, ó. O que o fariseu está falando? Ó, até um certo ponto, o que ele está praticando Jesus, ele não está dizendo que você e eu não temos que deixar de praticar essas coisas, porque olha só, no versículo 11, lá no meio já diz, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aqui ele estava se orgulhando, porque ele está dizendo o quê? Que não era roubador, não era injusto, nem era adúltero. O cristão, ele não pode ser essas coisas, mas veja que a santidade dele gerou nele o quê? Orgulho, vaidade. Então, eu já vi diversas pessoas falarem de vaidade na irmã, brinco, batom, essas coisas todas, e ao mesmo tempo a pessoa dizia que eu não faço isso, quase dizendo, louvado seja eu, quase isso. Por quê? Porque a pessoa, se você consegue, irmão, deixar de praticar muitas coisas, louvado seja Deus. Mas jamais eu posso, como diz o começo do versículo 9, desprezar o próximo. Essa santidade Deus abomina, Deus não aceita. E nós vamos entender aqui hoje, né? Um pouco mais sobre isso. Então, aí o versículo 12 diz, jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto? Quer dizer, eu contribuo, eu dou o dinheiro, eu pratico o jejum. Só que ele tinha o quê? Vaidade. Olha o versículo 13, irmãos. O que diz aí, todos juntos? 1, 2, 3. Pronto. Quem olhava de fora, olhava para o fariseu e dizia, esse é um homem de Deus. E quem olhava para o coitado, falava, esse é um miserável. Mas olha o que Jesus fala, versículo 14, todos juntos, 1, 2, 3. Digo-vos que este quem? Esse que orou por último, publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O texto de verdade é esse, irmão. As pessoas dizem o quê? Os humilhados serão? Onde é que está escrito isso? Lá em Inventares. Inventares está escrito isso. Isso não está no lugar nenhum. A palavra diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, irmãos, quando nós cometemos erros e pecados, nós temos que ser humildes em reconhecer que estamos errados e somos pecadores. E quando nós deixamos o pecado e nos tornamos santos naquela área, estamos santos em outra área e estamos nos santificando em outras áreas, porque o que é ser santo? Nessa área eu sou santo, ou seja, eu estou separado desse pecado, eu não pratico ele mais. Em outras áreas eu estou me santificando, ou seja, eu estou vencendo esses pecados. É a santificação. Você está vencendo, você está lutando. Quando você alcança um grau de santificação, irmão, porque uma pessoa que ora, que busca, que jejua, ele alcança a santificação. Mas que quando você alcançar a santificação diante de Deus, cuidado para que a santificação não se torne em orgulho. Então a santificação sem humildade, ela se torna arrogante. E não tem coisa pior na vida de um cristão arrogante. Que arrota arrogância, prepotência. Então, isso é ruim. Então, nós devemos buscar todos os dias a santificação.
E quando alcançamos a santificação, quando nós olharmos para os outros, devemos olhar como Jesus olhou. Aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher, abra aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. Irmão, quando Jesus era santo, 3 vezes santo. Nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Mas como Jesus tratou os pecadores, uma forma espetacular. Entendamos uma coisa, irmãos. Quando Jesus voltar agora, quando Jesus vier a segunda vez, a palavra diz que ele vai vir como juiz. Hoje, Jesus trabalha como advogado. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para advogar a nossa causa. Mas um dia ele virá como juiz. E o juiz, ele vem para defender ou vem para julgar? Vem para julgar. Então, no dia que Jesus vier, não haverá misericórdia nesse dia. Então, hoje é o tempo de buscarmos a Deus. Hoje é o tempo, irmãos, de nós nos dedicar em santificarmos a nossa vida, de louvarmos ao Senhor, de nos entregarmos a Deus. Hoje é o tempo. Mas uns farão e outros não vão fazer. Qual é a minha posição? A minha posição é fazer, é buscar a santificação. E nós vamos entender por quê, hoje, irmãos, por que devemos buscarmos pela graça de Deus. Mas, antes de mais nada, aqui em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo foi o maior pregador do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu, dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. É o maior escritor do Novo Testamento. E Lucas era o seu discípulo, então pode pôr na conta de Paulo também. Então, esse homem era um homem extremamente usado por Deus, o apóstolo Paulo. Era um homem separado, era um homem que se santificava, que orava, que jejuava, que fazia muita coisa para Deus, vivia uma vida digna. Porém, olha o que ele fala aqui na carta que ele escreve para Timóteo, né, irmãos? E quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele não está escrevendo essa carta lá no início da vida ministerial dele, não. Ele já está escrevendo essa carta, não estava para morrer, mas ele estava próximo da sua morte. Ele estava próximo. E olha só como é que este homem escreve isso aqui, diante do mundo inteiro até hoje. 1 Timóteo capítulo 12, versículo 1 Timóteo 1, 12, irmãos. 1 Timóteo 1, 12. Como é que diz, irmãos? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Continua. Então ele está falando do passado. Olha, eu era tudo isso daí. Mas o que acontece? Olha só o entendimento do apóstolo Paulo. Olha o que Paulo pensava de si mesmo. Porque a santidade, irmãos, ela é muito daquilo que não é só o que você deixa de praticar. A santidade vai muito daquilo que você pensa de si mesmo. O que é que você pensa de si mesmo? Quando nós temos maturidade espiritual, a gente não fica se condenando, porque a palavra diz que nenhuma condenação há. Mas eu devo pensar de mim mesmo com humildade. Pense de você mesmo com muita humildade. Se você vencer os seus pecados, se você vencer suas iniquidades, pense de você mesmo com humildade, porque é essa santidade que Deus se agrada. Olha só, versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. 15, irmãos, todos juntos, bem forte. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele falou do passado, está falando do presente? Presente.
Então quer dizer que ele vivia uma vida toda errada? Significa que ele vivia uma vida toda torta? Significa que Paulo vivia no pecado? Não, lógico que não. Paulo mesmo falou, eu esmurro a mim mesmo, para que pregando aos outros não seja. Mas ele pensava o que de si mesmo? Eu sou melhor do que todos? Não. Eu sou maior do que todos? Não. Ele pensava, eu sou hoje um apóstolo por causa da graça de Jesus. Eu sou um pecador. Então ele pensava de si mesmo com humildade. Porque se eu não penso com humildade acerca de mim mesmo, eu passo a desprezar os outros. E isso é pecado. Pecado gravíssimo. Que é o pecado que o anjo lá de trás fez. Por que ele matou, destruiu? Porque ele não queria aquelas pessoas perto dele. Então ele matava. Porque ele desprezava. Ele destruía. Porque ele não queria aqueles homens pecadores perto dele. Então uma vez Jeová falou o que para Moisés? Moisés, deixe que a minha ira destrua a todo esse povo. E eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Aí Moisés falou o que para Jeová? Arrependa-te desse teu pensamento. Arrependa-te dessa tua fala, Jeová. Foi o que Moisés falou. E Jeová se arrependeu. Porque Moisés foi mais inteligente do que ele. Eu não vou abrir lá porque... Né? Mas isso é um fato que aconteceu. Porque os anjos do Velho Testamento, eles queriam destruir. Porque eles se achavam melhores do que os homens. Foram os anjos que lá nos Salmos disseram, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que o visites? Porque nós somos desprezíveis aos anjos. Porque quem somos nós diante deles? Somos pecadores. E Jesus, espetacularmente, entregou para nós aquilo que nunca entregou para os anjos. Então, olha o tamanho da misericórdia e da bondade de Deus. Mas, enfim, fica para uma outra pregação. Versículo 16, irmãos, o que está escrito aí? Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida. Agora, abram em 1 Coríntios, capítulo 15, irmãos. Olha que Paulo pensava de si mesmo. Então, irmão, a verdadeira santidade, irmãos, não é você achar que você é melhor do que alguém. A verdadeira santidade, irmão, ela tem que estar acompanhada de humildade e de pensar de si mesmo com humildade. Porque nós temos que entender uma coisa, que se eu e você vencemos o pecado, é por causa de quem? Por causa de quem? Jesus, por causa da sua graça. Então, se uma pessoa não alcança essa graça que você e eu podemos alcançar, devemos orar, interceder e trabalhar para que ela alcance essa graça. E assim como Jesus teve paciência comigo, eu devo ter paciência com o meu próximo. Assim como Jesus é longânimo para comigo, eu tenho que ter longanimidade para com o meu próximo. Assim como ele me amou, eu devo amar o meu próximo. Isso é uma santidade que Deus ama. Aqui em 1 Coríntios 15, versículo 10. Versículo 10 não. Olha que interessante, irmãos. Versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Versículo 10, irmãos, todos juntos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está. Então eu trabalhei, eu fiz mais do que eles, mas eu fiz não porque fui eu fiz porque foi a graça. Então ele tira todo o eu dele, todo o ego dele e diz, eu só consegui fazer porque alguma coisa dentro de mim me impulsionou a fazer. Então ele era santo, trabalhador, mas era simples. E reconhece diante do mundo todo que era alguma coisa, não por causa dele, mas por causa da graça. Isso faz o quê? Isso tira toda a minha glória e transfere toda a glória para Deus. Toda a glória para Deus. Olha que interessante, vamos ler de novo, no finalzinho aqui, irmãos. Todavia,
A graça de Deus que está comigo. Então, irmãos, a santidade, ela vai para Mateus, eu tinha falado de Mateus 23, né? Mas vamos abrir lá. Então, eu estou querendo deixar claro, irmão, sobre ser santo, ser santificado, mas ser santo e ser santificado com um pensamento correto. Correto, irmãos. Porque um homem e uma mulher que são santos diante de Deus, não pode ser um homem ou uma mulher que tenha nojinho do próximo. Porque eu já vi muita gente com nojinho do próximo. Que não queria pegar na mão, que não queria conversar, que desprezava. Então, é uma santidade que gera orgulho. E nós não somos enviados por Deus com santidade, com pureza, com integridade, com verdade. Temos que ser tudo isso. Mas nós estamos aqui, não é para se afastar, não é para se isolar. Eu lembro que eu dizia assim, quando me converti, eu dizia assim, eu pedi para abrir onde, irmãos? Mateus 23, né? Eu lembro que eu dizia assim, influenciado, né? A gente acaba sendo influenciado em algumas coisas. E aí eu dizia assim, eu não aguento mais esse mundo, né? Eu não quero, se eu pudesse, eu viveria isolado. Porque o mundo é terrível, né? Tem dia que dá vontade mesmo de você viver isolado, não dá? Eu queria viver numa ilha deserta e ficar longe do pecado, porque esse mundo é uma desgraça, e não sei o quê, e tal. Jesus não mandou fazer isso. Não mandou. Jesus não mandou você sumir, comprar uma fazenda, morar no meio do mato, porque o mundo é violento, porque o mundo é pecador. Jesus não mandou fazer isso. Não mandou fazer isso. Então, nós temos que entender para que serve a santidade. Para quê? Por que eu tenho que ser santo? Então, no primeiro lugar, não é para desprezar os outros. Aqui, Mateus 23, né? Versículo 1 diz assim, diz assim, irmãos, Mateus 23, 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não. Então Jesus está dizendo, olha, muitas coisas que eles estão falando é verdade, pratique mesmo, mas cuidado para não ser influenciado com as obras deles. Por quê? Porque eles diziam, o fariseu dizia, olha, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode fazer isso, aquilo, e já vai estar tudo certo. Não é para fazer mesmo. Só que não vai fazer como eles, porque eles desprezam o próximo. Eles desprezam. Aqui, o versículo 15 diz assim, 23, 15, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabe o que é um prosélito, irmão? Prosélito é um convertido. Chama proselitismo. O que é proselitismo? Os judeus iam de um lado para o outro para trazer as pessoas para a religião deles, para se tornar judeus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É o cristão que converte uma pessoa do mundo e traz ela para a igreja. E aí eu vou lá e discipulo, eu ensino aquele novo convertido a se tornar não um homem santo, cheio de compaixão e misericórdia, mas se tornar um homem desprezível. Se tornar um homem santo, puro, separado do pecado, mas se tornar uma pessoa o quê? Que despreza os outros, que não tenha compaixão, que não tenha misericórdia, que não tenha caridade. Então Jesus está dizendo, olha, Jesus está dizendo aqui, olha, quando vocês trazem uma pessoa para a religião de vocês, não faça aquela pessoa se tornar filha do inferno 2 vezes. Então, quando a palavra diz que temos que ser sal e luz desse mundo, é como Jesus fez. Eu não posso tornar uma pessoa pior, eu tenho que tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que ser como Jesus, separado do pecado, mas influenciando os pecadores. Isso é a santidade. Se nós nos tornarmos cristãos piores,
pessoas ruins, pessoas sem misericórdia, sem compaixão, malignas, maldosas, que amaldiçoa, que pragueja. Então nós tornamos pessoas 2 vezes pior. Então Jesus está alertando para eles é o seguinte: olha, vocês falam coisas lindas, mas vocês se procedem de uma forma errada. Vocês querem falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus é misericordioso, que Jesus é bondoso, mas olha como é que vocês tratam a esposa, como é que vocês tratam os filhos, olha como é que vocês tratam o seu pai, sua mãe, olha como é que você trata o seu vizinho. A mulher não era crente, aí virou crente, aí chega em casa, chama o marido de diabo. Isso é um diabo, é endemoniado. Quer dizer, tornou a mulher pior. O homem, ele se converte, abandona a família e fica só na igreja. Está errado. Porque tem que cuidar dos seus, da casa. E começa, então, essa santidade que Deus acaba o quê? Abominando. Né, irmãos? Vai no versículo aqui. Tem muita coisa aqui, né, irmão? Versículo 24. O que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. O que diz aí, 24? 25. Enfim, o versículo 24 diz: condutores cegos, coais o mosquito e engolis camelo. Vocês, Jesus está dizendo para eles assim: olha, vocês se engasgam com o mosquito, mas na verdade vocês deixam passar o quê? Um camelo. Que aqui, ó, versículo 4 diz assim, ó, volta aí um pouquinho, versículo 4 diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. É assim que acontece, irmão. Já vi várias vezes isso aí acontecer. Tem uma igreja grande e famosa aí, que é proibido, é proibido tudo. É proibido a mulher fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, o cara não pode ter televisão na casa dele, não pode jogar bola, o cara não pode fazer nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. É uma igreja que falta Deus e falta amor. Irmão, não pode fazer absolutamente nada. Tem uma cartilha, tem um RI, regras. O que está escrito lá, tem muita coisa que realmente você não tem que deixar, você não pode fazer. Que a palavra proíbe. Outras são doutrinas humanas. Só que quando você vai mais profundo, conhecer a história da família, meu irmão, os caras vão para um monte de lugar, faz um monte de coisa. Quer dizer, os cabeça proíbe, a igreja coloca fardo pesado e sobre eles mesmos não fazem nada. Então, quando você vê pessoas colocando fardos pesados em outras pessoas, pode ter certeza que ele não pratica. Ele não pratica. Ele põe fardo pesado. E aí você começa a chegar, se aproximar e começa a ver, você vê que a pessoa não pratica aquilo. Jesus, continuando aqui, ele fala assim: e fazem todas as obras, continua, irmão, versículo 5, 1, 2, 3. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem dardos picaretos e alargam as franjas das suas vestes. Continua. E andam os primeiros lugares nas seitas, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens. Então, irmão, essas pessoas, veja, elas colocam um fardo pesado sobre as pessoas, né, elas colocam tantas coisas pesadas, e aquilo tem uma aparência do quê? De santificação, tem uma aparência de santidade, quando na verdade não é. Não é. Então, irmãos, esses homens aqui, os fariseus, os escribas, qual era o problema desses homens? Eles evitavam o contato com pecadores, com leprosos, com samaritanos, todos eles. Você pode ver que diversas vezes, irmão, Jesus, ele tem, quer ver, vamos lá para, acho que Mateus aqui mesmo, Mateus não, vai para
Estou lendo, a hora ali é uma benção. Vai para 2 Timóteo, irmãos, em primeiro lugar. 2 Timóteo. Depois vamos para Roma. Vamos para 2 Timóteo, isso. Para a gente entrar logo na situação que eu queria falar para os irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, irmãos. Então, irmão, qual era o problema que Jesus tinha com os fariseus? Eles eram pessoas separadas. Mas você pode perceber, irmãos, eles não chegavam perto de leprosos. Jesus chegou e tocou nos leprosos. Eles não conversavam com os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos um povo impuro, de segunda classe. Jesus conversou com o samaritano. Os judeus não conversavam com publicanos, com cobradores de impostos. Eles eram separados. Então, na cabeça deles, aquilo era santidade. Por quê? Porque todas essas pessoas que eu estou falando eram consideradas impuras para a sociedade. Eram consideradas pessoas podres. Que quem chegasse perto, uma mulher com fluxo de sangue, era uma pessoa considerada impura. E Jesus está dizendo para aqueles homens o seguinte: vocês têm uma santidade errada. Por isso que Jesus começa a pregar em Mateus 5, dizendo: sejam sal e luz. A gente não pode ser sal só no saleiro. O que um sal faz dentro do saleiro, irmãos? Aí é a hora que vocês falam nada, de novo. O que um sal faz no saleiro, irmãos? Isso, do jeito que a gente combinou. O pessoal vê que a gente combinou. Não, um sal dentro do saleiro não faz nada. Um sal tem que fazer o quê? A função dele acontece, funciona aonde? Fora do saleiro. Aqui é o saleiro. Aqui nós somos aperfeiçoados. Aqui você vai entender, você vai compreender para buscar a santidade. Não é uma reunião aqui para você ver, conversar, bater papo. Tudo isso aí também é válido, não estou dizendo que não é. Mas a principal função do culto é para você aprender. Aprender a orar, aprender a louvar, aprender a ouvir a palavra, aprender a buscar a santificação, a aprender do evangelho. É para isso que o culto serve. Para que aqui você aprenda a ser sal lá fora, a ser luz. Essa é a função do culto. Né? Aqui em 2 Timóteo, irmãos, capítulo 2, versículo 19, diz assim, olha que interessante, irmãos, veja como a palavra nos ordena se apartar do pecado, amém? Amém. Nós temos que se apartar do pecado, mas nós, junto com a santidade, temos que ter humildade, para não nos tornarmos fariseus arrogantes. Esse é um pecado terrível diante de Deus. Olha só, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. Todavia, e qualquer que profere o nome de Cristo, então a palavra está dizendo para mim apartar da... O que é iniquidade? Iniquidade é uma pessoa que está pecando e não quer deixar de pecar por nada nesse mundo. Não é a pessoa que peca e diz, eu sou um pecador. Lembra que nós lemos lá em Lucas 18? Bato no peito e digo, miserável homem que eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, Jesus. Esse é um pecador, mas não é um pecador iníquo. O que é um pecador iníquo? Eu vou, eu faço, eu peco e não estou nem aí. Isso é um iníquo. Quando uma pessoa está com iniquidade, é aquela pessoa que está com seu coração e sua mente fechada e diz, eu vou fazer, pronto, acabou. É pecado, está escrito que é pecado? Tá. E vai continuar fazendo? Vou. Por quê? Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Isso é iniquidade. Outra coisa é a pessoa ter fraquezas, reconhece os seus pecados, suas fraquezas, está buscando em Deus a santificação. É uma outra coisa. Quando Jesus fala assim, olha, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, significa que existe uma prática. É constante, é todos os dias, a pessoa não larga, a pessoa não se constrange, a pessoa não tem medo, a pessoa não tem vergonha, é uma outra coisa. Então nós, irmãos, devemos entender quando estamos santos, já vencemos. Quando a pessoa está se santificando, ela está lutando para vencer. E outra coisa é a pessoa iníqua,
que ela permanece naquilo ali, não quer soltar, não quer largar por nada. Isso é uma iniquidade. Então Jesus está dizendo, ó, todo aquele que vai falar o nome de Jesus, está com o nome de Jesus na boca, está louvando o nome de Jesus, está falando de Jesus, isso e aquilo outro, então lembre-se, a partir de agora você vai aprender a lutar contra a iniquidade. Você vai ter que deixar, você vai ter que lutar. Então agora a partir de hoje eu vou lutar. Então você começa uma luta. Então você vem para a igreja, ouve, conversa, confessa os pecados. Você está lutando, é outra coisa. É uma outra coisa. Estão entendendo, irmãos? Amém? Amém. Então essas coisas, para que a gente entender? Para a gente poder olhar e falar, olha, as pessoas estão lutando. A pessoa está lutando, a pessoa está buscando. Ah, quanto tempo? Não me interessa quanto tempo, a pessoa está lutando. Uns dão 30, outros dão 60, outros dão 100. Qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Versículo 20, olha que interessante, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. Ora, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. 21, irmãos, presta atenção agora, que é isso aqui que nós temos que entender perfeitamente. 1, 2, 3, irmãos, 21, bem forte. E idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa. Então olha só, irmãos, aqui está dizendo que se alguém se purificar, santificação, se purifica, se aparta, não é o que está escrito aí, ó? De sorte que alguém se purificar dessas coisas, você está se purificando. O que significa? Eu estou largando, eu estou abandonando, eu estou deixando, eu estou me purificando, eu estou me santificando dessas coisas. Santificar o que? Separar-se. Mas eu tenho que entender o que é a verdadeira santidade. Os judeus, os fariseus, eles se separavam do pecado. Não adulterava, não fazia, não roubava, não fazia aquele monte de coisa. Só que a santidade para Deus não é apenas você deixar de fazer. Essa santidade gera orgulho na nossa vida, vaidade. Como eu disse para os irmãos, eu já senti, já falei e já fiz isso algumas vezes, ou muitas vezes, na verdade. Até um dia eu quebrar a cara. Até um dia eu ser deixado de canto. Até um dia eu me tornar uma pessoa desprezível dentro da igreja. Aí a minha mente foi mudando. Porque enquanto eu me achava alguma coisa, eu me achava que era maior do que os outros, então eu falava com arrogância, eu maltratava as pessoas com palavras, eu desprezava, não pega na minha mão, você é pecador, eu fiz isso várias vezes. Até um dia que eu fui jogado na lona, aí veio as aflições, muitas sobre mim, muita angústia, muita aflição. Isso tem mais de 20 anos. E aí eu me senti como aqueles que um dia eu desprezei. Então, quando você é abatido, então você entende algumas coisas, que você, na verdade, não é nada. Então, eu entendi que eu não praticava muitos pecados, mas, ao mesmo tempo, eu desprezava o meu semelhante. Eu desprezava o meu próximo. Eu olhava com o outro com arrogância, com presunção, com altivez, achando que era melhor do que o outro. A Tati uma vez conheceu um rapaz, lá em 2006, né? Lembra? Um negão desse tamanho assim, ó. Aí eu falei para a Tati assim, olha, tu não me conheceu não, hein? Eu era um crente complicado. Achava que era alguma coisa. Ela falou, não acredito não. Eu falei, então fala com aquele irmão ali, ó. Ela foi falar com ele. É verdade que o William era bravo? Rapaz, esse homem aí, pelo amor de Deus. Outro dia a irmã Luísa encontrou com um menino, um rapazinho, lembra? Lembra dele? O Osni e tal. Falou, vamos lá na igreja lá, quem está lá agora é o William. Eu falou, o quê? Quem está lá? Deus me livre, vou nada. Falou ou não falou? Por quê? Porque no começo eu errei demais. No meu comportamento com as pessoas, no meu tratamento. Porque se você aprende errado, você acaba errando. Por quê? Porque a gente erra. Eu posso ensinar alguma coisa errada para os irmãos podem praticar errado. Não estou dizendo que é culpa de um, de A, B ou C, não. Eu que teria que ler a Bíblia
eu que tenho que buscar Deus. Né? Eu não tenho que pôr culpa em ninguém. Eu tenho que assumir como diz, os meus boletos. Né, irmão Jó? E aí eu falei, meu Deus, eu tivesse chance de falar. Aí eu tive chance de falar com ele, conversei com ele, mas, né, ficou marcado na cabeça dele. E aí, irmão, quando eu entendi que eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santificado, eu tenho que ser separado dos meus pecados, é o que Jesus ensina, tem que ser mesmo, irmão. Não existe essa conversa que Deus aceita a pessoa com os seus pecados e tem que viver com os seus pecados. Esquece isso aí, irmão. Isso aí não existe. Não existe. Casa lá, homem com homem, mulher com mulher. Isso é pecado. Tem um monte de igreja hoje assim, irmão, que aceita. Isso é pecado. Assim como roubar, assim como adulterar, assim como ser injusto, assim como ser maledicente, falar mal dos outros, tudo isso é pecado. É pecado. Não tem conversa. Porém, se eu deixar de fazer essas coisas, eu não posso me tornar arrogante com ninguém. Eu tenho que saber que eu alcancei a santificação, não por mim mesmo, mas por causa da graça de Deus. Então, quando a palavra diz assim, ó, presta atenção, que nós vamos ler aqui, irmãos. 21. De sorte que, se alguém se purificar, quer dizer que você pode, como você também não pode se purificar. Então, tem pessoas que vão se purificar e tem pessoas que vão continuar impuras. Mas, se alguém se purificar dessas coisas, será o quê? Vaso para honra. Então, o que é um vaso para honra? É aquele que está buscando se santificar. Eu estou sendo santificado. Eu estou me separando para quê? Para ser um vaso para honra. Continua o texto, irmãos. Será vaso para honra, santificado e idôneo. Para quê, irmãos? Para uso do Senhor. Preparado para quê? Toda boa obra. Então, a santificação não é só para você se apartar do pecado. É para você ser... Lê de novo aí. Não. Entenda o que nós estamos lendo, irmãos. Entenda. É importante você entender. É muito importante. É só ler o texto, irmãos. Vamos lá. Será vaso para a honra. Daí por diante. Vamos lá. Será santificado e idôneo para. Pronto. Você tem que buscar santificação para quê? Para ser usado. Não é para eu me glorificar a mim mesmo. É para eu ser um vaso que Deus use. Preparado para toda boa? Então a santificação, irmão, não é apenas se apartar do pecado. Não adianta nada para Deus. Porque eu vou me tornar orgulhoso. E o orgulho é um pecado. Então, quando eu digo que não adianta nada, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quero? Não, não é isso. Eu estou dizendo que para Deus, o que Deus quer? Deus quer que eu me aparte do pecado. Para quê? Para uma finalidade. Não é para eu ficar sentado na cadeira sem fazer nada. É para eu trabalhar para Deus. É para você ser sal e luz. Eu estou me apartando do pecado para eu ser um exemplo para o meu próximo. Você pega uma pessoa pecadora e diz assim, olha, um dia eu fui igual a você, mas Jesus fez uma obra na minha vida e vai fazer na sua também. Pronto, você está sendo usado. Agora adianta? Eu ser um pecador, não me santifico. Eu chego para a pessoa e diz assim, olha, Jesus vai te salvar. Só que eu estou precisando ser salvo. Quer dizer, eu posso ser usado por Deus? Não posso, não. Deus quer usar quem? Quem está buscando a santificação. Porque quem não busca a santificação, causa escândalo. Uma pessoa que não se aparta do pecado é uma pessoa cheia de iniquidade. Uma pessoa cheia de iniquidade, ela não tem moral, nem autoridade para pregar o evangelho. Não prega a palavra, irmão. Uma pessoa que está pregando, falando de Jesus, e a vida da pessoa é cheia de iniquidade, é um erro fatal, causa escândalo. Então você busca a santificação para quê? Para eu abrir a boca e falar de Jesus. Eu quero ser usado por Deus, eu quero levar salvação. Então é para isso. O que os judeus faziam? Abre em Romanos 12, irmão. Eu falei, Cláudio, prepara que nós vamos louvar. Mas, meu Deus do céu, é difícil. Romanos 12, irmãos. Romanos 12. Então, irmãos, veja bem.
Eu preciso me santificar, mas veja, irmãos, Deus chama, a gente não louva, somos trabalhadores, né? Nós cantamos esse louvor, somos trabalhadores, né? Enquanto eu falo, estou tentando lembrar da letra. Somos seus pés, andando em toda parte, somos suas mãos, curando e abençoando, somos seus olhos, à procura dos aflitos, somos sua boca. Então, nós temos que servir para isso, é para isso. Aqui em Romanos 12, 21, o que diz aí, irmãos? 12, 21, 1, 2, 3. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Pronto. Eu não posso mais ser vencido pelo? Mas também, não adianta eu apenas não ser vencido, mas eu também tenho que agora vencer o mal com a prática. Aí eu não faço mais isso. Amém, glória a Deus. Mas o que você tem feito de bem? Vocês entenderam, irmão? Então, para Deus, abra em João 17. João 17. Quem não achou Romanos, esquece. Vai para João 17 agora. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Fácil, né? Então, irmãos, nós temos que entender o seguinte: a santificação verdadeira é aquela que você se purifica, você se santifica, para que Deus possa te usar. Eu quero ser usado por Deus? Quero, então eu vou me apartar, vou me santificar, e Deus vai me usar. Deus vai usar o meu testemunho, vai usar aquilo que eu venci, para poder ajudar o meu próximo. Olha o que Jesus fala aqui, ó. João 17, versículo 14, diz assim, João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são? Porque não são? Assim como eu do mundo não, assim como eu não sou do mundo. 15, irmãos, todos juntos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Continue. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pronto. Jesus enviou os discípulos aonde? Ao mundo. Ele envia os discípulos para o mundo. Para quê? Para fazer o bem, para ser luz, para ser sal. Então a verdadeira santidade não é aquela que se isola. Uma santidade que deixa a pessoa isolada, com nojo das pessoas, esqueci a palavra, mas lá em Tiago fala, para eu não ter acepção de pessoas. Irmão, você que é santificado, você tem a Cristo na sua vida, você já está firme em Jesus, meu irmão, o diabo, ele não vai ter autoridade sobre a sua vida. Paulo entrava em cada lugar, irmão. Cada lugar que Paulo entrava. Você imagine Paulo entrando numa sinagoga. Já estou acabando. Imagine Paulo entrando na sinagoga. Sinagoga faz o quê? Ora no nome de quem? Louva no nome de quem? Né? Na sinagoga não. Na sinagoga serve a quem? Quem que o judeu serve? Jeová. Paulo entrava lá, tem uma oportunidade aí? Tem, deixa comigo. Ele ia lá e saía expulso, às vezes apanhava. Mas ele deixava ser usado por Deus. Ele não tinha esse negócio, ele não tinha essa dificuldade dentro dele. Então Jesus nos tira do mundo. Para quê? Para nos enviar de novo para o mundo. Para quê? Para ajudar pessoas, para salvar, para poder libertar, para poder, sabe? Vai em Mateus 9, irmãos. Vamos terminar aqui. Mateus capítulo 9. Então, irmão, eu quero deixar bem claro, eu acho que eu já fui claro bastante, para dizer que a santificação é importante, temos que ter na nossa vida, mas a santificação da forma certa. Eu tenho que me separar para Deus, para ser usado por Deus, para que Deus me use. Agora, irmãos, uma pessoa santificada,
uma pessoa santa, ela é cheia do Espírito Santo ou não? É ou não? Sim. Qual é o primeiro fruto do Espírito? Quem se lembra? Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Isso, irmão, caridade, é isso aí. E o fruto do Espírito é? Primeira coisa que aparece é o quê? Caridade. Então, uma pessoa santificada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o primeiro fruto, caridade. E como é que a caridade age, irmãos? Como? Então, aqui em Mateus capítulo 9, versículo... Vamos ler todos juntos, irmãos? Aqui é a vocação de Mateus, né, que nós estávamos falando agora há pouco. Versículo 10, 11, 12 e 13, irmãos, todos juntos, vamos ler bem forte? 1, 2, 3. E aconteceu que, estando ele em casa, quem falou? Os fariseus. O que eles falaram, irmãos? Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha só o tipo de santidade desses homens. Esses homens ficaram apartados dos publicanos e pecadores, dos leprosos, das prostitutas, dos adúlteros, ficou apartado, os fariseus. E isso é ruim. Por quê? Porque isso impedia que a salvação chegasse até eles. Jesus estava lá não para pecar, Jesus estava lá não para concordar com eles, Jesus estava lá como uma influência. Então vamos lá, eu me santifico, me purifico, me torno firme em Jesus, para quê? Para que no ambiente que eu tiver, eu não seja influenciado, mas que eu venha influenciar. Eu venha levar Cristo para aquele coração, para aquelas pessoas. Só que os fariseus, eles tinham aquilo como repúdio. Como é que pode Jesus ficar no meio de pecadores e publicanos? 11 de novo, irmãos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, veja que os fariseus, eles eram duros com os outros, mas com eles mesmos, eles eram maleáveis. Então, eu já vi isso várias vezes, irmãos. As pessoas que eram duras com outras pessoas, com elas mesmas, ou com os que estavam ao seu redor, eram maleáveis. Peso nos outros, e para mim e para os que estão ao meu redor, eu pego mais leve. Eu já vi isso aí muitas vezes. Eu já vi muita gente falar assim, olha, a gente não vai falar, mas o Cláudio lembra. Eu vou falar um pouco mais antigo, para não falar algumas coisas recentes, né, irmão? Para os irmãos. Mas antigamente, eu lembro que algumas pessoas diziam assim, olha, a gente precisa se sacrificar. Não, quer ver uma coisa mais antiga ainda? Quando eu comecei eu tinha acabado de virar cooperador, uma irmã chegou para mim e disse assim, ô irmão, cooperador, tudo bem? Me responde uma pergunta. Poxa, o pastor sempre fala para economizar dinheiro, que a igreja está passando necessidade, tal. Mas por que aquele evangelista tem um celular que tira foto? Porque o celular que tira foto era novidade, né? Não sei, irmão. Não sei te dizer. Quer dizer, os outros tinham que se sacrificar? Mas aquele irmão não. Então, isso é o quê? Hipocrisia. Então, essas coisas acontecem. Você põe julgo nas pessoas, sem misericórdia. Então, isso não é a santificação. Eu lembro uma vez de um irmão que dizia assim, foi falado assim para ele, irmão, você que está comprando coisas no Carrefour é um mercado de Satanás, é satânico. Vocês, numa igreja específica, numa localidade específica, foi dito assim, vocês que compram essas coisas no Carrefour, vocês estão alimentando o satanismo. Aí um irmão, ele morava do lado do Carrefour, mas ele queria o quê? Obedecer, se santificar. Então ele andava, irmão, alguns quilômetros para comprar, fazer mercado em outro lugar, em outro mercado. Aí um dia ele chegou na igreja e viu os irmãos descarregar o carro cheio de sacola do Carrefour. Irmão, esse irmão ficou bravo, falou, não é possível.
Vocês entendem? Então, santidade não é eu pôr fardo sobre os outros e sobre mim ou sobre os que estão ao meu redor, eu ser maleável. Então, porque isso não é santificação. Você entende, irmão? Então, tem muitas outras coisas, enfim, que acontecem diversas vezes. Então, Jesus, irmãos, ele diz, olha, misericórdia quero e não o sacrifício, porque ele veio para os pecadores, e nós também. Nós temos que entender que nós viemos também, nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus, nós buscamos a santificação. Jesus orava, Jesus não pecou, Jesus Cristo conhecia as Escrituras, Jesus era tudo de bom, tudo de melhor. Jesus era espetacular, o nível dele ninguém consegue alcançar. Porém, ele veio para os pecadores. Vocês entendem, irmãos? Nós nascemos de novo para quê? Para ir também aos pecadores. Levar Cristo, levar salvação, levar a graça de Deus. Então, misericórdia quero. Então, veja, ter misericórdia das pessoas não significa ser um pecador. Ser santo diante de Deus, a verdadeira santidade é você ser apartado de todo o pecado deste mundo que corrompe, que mata, mas para uma finalidade, ser usado por Deus, ser um vaso nas mãos de Deus para salvar as pessoas. E se você se coloca nesse lugar, aí semana que vem a gente fala sobre isso, né? Porque eu queria falar com os irmãos sobre 1 Coríntios, onde fala do corpo. E tem uma passagem bem interessante que diz assim, ó, e aquele membro do corpo que parece ser menos importante, a esse damos muito mais importância. Esse pedacinho aí que não parece ser nada, que não significa nada no corpo, olhe para ele com outros olhos, porque para Deus ele é importante. Então, para você tem que ser importante. Né? Ah, o pastor que é importante, esquece, irmão. Diante de Deus, vocês não tem que fazer festa para mim, bater palma para mim, ficar elogiando. Não tem que fazer nada disso para mim. Porque eu estou aqui na frente. Eu sou mais visto. Eu estou aqui diante das câmeras. Jesus falou para você olhar para o irmão mais fraco. Mas isso aí eu falei que ia falar semana que vem, né? Então não dá. Então a gente fala semana que vem. Porque no reino de Deus é diferente, né, irmão? É diferente as coisas. Então, irmão, sábado que vem, 7 horas da noite, o que nós vamos ter? Oração, louvor. Eu já estou avisando isso há um mês, né? Você separou esse sábado e esse domingo, esse final de semana, você separou para Deus? Amém? Amém? Isso, forte. Eu ouvi até os irmãos que estão online ali também falar amém. Pela fé. Acho que não, né? Amém, irmãos? Então estejamos aqui, irmão. Vem com o coração aberto, irmão. Vem com o coração aberto. Você vê os louvores hoje? Né? Ontem também foi uma bênção. Mas você vê os louvores. Você começa a louvar, irmão. Tem vontade de se quebrantar? Tem vontade de chorar? Chora, irmão. Chora. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Tem vontade de dar glória a Deus? Às vezes eu vejo os irmãos meio tímidos, assim, para dar uma glória a Deus, né? Aí você dá glória a Deus. Aí o outro irmão, glória a Deus. Aí começa. Você vê que tem um negocinho que vai segurando ali, né? Você fala, amém, Espírito Santo, amém, Jesus, toma. Aí pronto, aí começa. Porque um está meio tímido, outro está meio assim, né? Sem vontade de cantar uma linda canção. Mas quando você começa, aí aquilo vai tomando conta, irmão, dos irmãos. Amém? Então já vem sábado falando, o Espírito Santo vai falar comigo, vou sair daqui cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus.